Inês aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar como que eu aprendi a ficar sozinho. Muito breve, 4 coisas aqui que me ajudaram demais. E uma delas é silenciar para se escutar. Então, por muitos anos, eu fui aquela mulher que eu fiquei muito para fora, que eu fiquei muito na vida do outro, que eu fiquei preocupada com as pessoas, com o bem-estar dos outros, enfim, eu fui a mulher agradadora. Eu tenho 48 anos e eu estou num processo de recomeço. Então eu estou trazendo esses vídeos aqui, se você está chegando no canal, por isso, porque eu recomecei. É a primeira vez aos 48 anos que eu estou morando sozinha também, então essa vivência é muito importante para eu estar trazendo para vocês. Então, primeiramente aqui, silenciar. Silenciar para quê? Para se escutar, para se ouvir. Uma vez eu ouvi uma frase e na época eu não entendi muito, dizia assim: todas as respostas que você quer está dentro de você. Então, sempre que eu busquei respostas fora, eu nunca encontrei. Eu encontrei pessoas que me deram caminhos, que me auxiliaram. Eu tenho os livros, que é algo que é uma preciosidade. Eu digo assim que os livros, eles me tiraram da ignorância, me tiraram do lugar que eu não estudava, que eu não abria meus horizontes. Então, os livros, eles me ajudaram, a terapia, várias coisas. Mas, realmente, eu fui encontrar esse alinhamento, eu fui encontrar tudo que eu gostaria de ser, tudo que eu tenho me tornado a cada dia, a partir do momento que eu silenciei, a partir do momento que eu entendi que era dentro de mim e que eu precisava desenvolver esse silêncio. Desenvolver esse silêncio com meditação, desenvolver esse silêncio sem dar resposta no primeiro momento, ouvir mais as pessoas. Tanto que hoje eu tenho um trabalho que eu já realizo há 5 anos, que é um trabalho de escuta ativa. Então é onde que quando nós silenciamos, nós também melhoramos os nossos relacionamentos, porque a gente aprende a ouvir os outros. Então eu sempre vim de um lugar que eu falava demais, que eu falava pelos cotovelos, que eu não tinha filtro. Eu nunca fui promovida no CLT. Eu trabalhei muitos anos no CLT como vendedora, como arrumando a prateleira, em empresas, boas empresas, mas eu nunca fui promovida, porque eu não tinha esse silêncio interior, eu era muito barulhenta. Então, o primeiro momento que eu quero trazer para vocês, que me auxiliou nesse recomeço, que me auxiliou nessa cura também, porque lá, quando eu saí de casa, que eu me separei há 10 meses atrás, a gente vem com muitas perguntas, vem com muita raiva também, a gente vem com muita tristeza, a gente vem com muitas questões. E eu queria essas respostas. Tinha horas que eu não tinha essa paciência de esperar essa resposta. Então foi onde que eu silenciei, foi onde que eu tive esse contato com coisas, com pessoas que me auxiliaram, disseram assim, silencia. E aí o meu reencontro também com Deus, com a igreja, com as coisas dele, com a palavra. Eu tive um momento de voltar, de ler a palavra, de orar, de meditar. Então esse silenciar, ele está em tudo, ele está no você e na natureza, você contemplar a natureza, você entender que existe em todas as coisas uma leitura. Só que a leitura das coisas, das pessoas, você só vai conseguir entender quando você silenciar. Então, o primeiro passo, a primeira coisa aqui que eu digo para vocês, que eu fiz, que me ajudou demais e que vai te ajudar no teu processo, pode ter certeza, é silenciar. Então, se você não está inscrita no canal, se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para a gente compartilhar e também para o YouTube entregar para mais pessoas esse conteúdo aqui. A segunda coisa é cuidar do teu corpo como morada. Essa questão do nosso corpo físico, a gente vem num processo que nós nos abandonamos. Então, quando eu cheguei com 40 anos, eu estava fora do peso. Então, todo esse processo de autoconhecimento, todo esse processo que eu passei, e se eu me transformei pela mulher que eu sou hoje, pela pessoa que eu sou hoje, foi graças a isso, a me sentir desconfortável dentro de um corpo que tinha uma camada de gordura. Então eu não fui aquela mulher obesa, eu fui aquela mulher que eu tinha uma camada de gordura nos braços, nas pernas, e aquilo me incomodava. Então, através dessa imagem que eu não gostava, eu fui procurar uma coach de emagrecimento. E eu comecei a seguir essa coach, ela fazia desafios, e eu comecei a participar, e eu comecei a me inteirar. Só que quando eu percebi, essa mulher, ela não falava só de autoconhecimento. Ela falava de vida, ela falava de mudança de mentalidade. Então, o que eu descobri? Que para eu emagrecer, eu precisava mudar a minha mentalidade. E tudo na vida funciona dessa forma. Se você tem coisas que você quer realizar e você não consegue, é porque você precisa de uma mudança de mentalidade. Você precisa mudar a forma que você pensa, porque o seu resultado que você tem não é o que você quer, é porque você vai precisar mudar a forma que você pensa e que você faz as coisas, para você ter resultados diferentes. Então, quando eu fui cuidar desse meu corpo físico,
físico, já ganhei aí, né? Porque eu percebi, digo, puxa, essa mulher tá falando ali de mentalidade, tá falando de finanças, tá falando de mudanças. Foi onde que eu comprei o livro dela, o nome dela é Carol Ferreira, e eu comprei o livro do Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Então eu comprei o livro do Milagre da Manhã e eu comecei a estudar aquele livro, comecei na academia e comecei a cuidar do meu corpo físico. E a partir daquele momento, toda a minha vida, toda a minha trajetória, todos os meus resultados iam ser mudados. Só que eu não tinha essa dimensão, eu não tinha essa clareza e eu digo hoje para vocês, por isso que eu trabalho hoje na minha mentoria, essa parte muito clara. O terceiro encontro é sobre isso, sobre a pessoa entender o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Por quê? Porque é esse corpo que vai te levar. Então, se você quer algo, às vezes, que você acha, eu, por exemplo, né? Eu achei que eu ia entrar num programa de emagrecimento e eu iria emagrecer e pronto, iria continuar lá na vida que eu tinha e tal. E ali, essa mulher, ela começou a olhar pra mim, começou a falar da minha vida, começou a falar das coisas como se ela soubesse a minha vida toda. E eu disse, nossa, essa mulher tá falando de mim. E ela trouxe, sim, essa expansão, me ajudou na minha jornada, no meu início. Eu honro muito a vida dela. Então, como é importante você hoje pensar sobre isso? Pensar que os sonhos que você quer, a vida que você quer, a conta bancária que você quer, o lugar que você quer morar, o teu corpo, ele tem que estar adequado para aquele lugar, para aquele ambiente. Então, também, eu vejo nas mulheres, às vezes, muita resistência de ir na academia. Hoje, a academia é uma das melhores ambiências para você mudar, para você acolher, para você olhar os corpos bonitos, sarados, malhados, sabendo que você pode. Você pode contemplar os seres humanos em si, você pode fazer uma rede de amigos saudáveis, porque quem está dentro das academias quer uma mudança de vida, e são pessoas que geralmente estão ali para uma mudança, não estão ali sofrendo para chegar no final de semana, beber um monte de cerveja, comer um monte de porcaria. Então, assim, quem está na academia está buscando uma melhora para o seu corpo físico. Então, hoje, eu digo para minhas mentoradas, hoje as minhas mentoradas, elas são obrigadas a ir na academia. Por quê? Porque se você não tiver essa disciplina, Inês, eu vou caminhar, não vai, querida. Eu vou fazer um exercício aí na pracinha, não vai fazer da maneira que tem que fazer. Então, dentro da academia, você vai ter uma disciplina, você vai ter um plano, você vai ter um treinador, vai ter o pessoal lá da academia para te auxiliar, vai ter as outras pessoas lá. E assim, eu digo para vocês que isso, a partir do momento que vocês mudarem a mente de vocês e pensar assim, não, eu vou na academia porque eu preciso. Porque aqui a gente não tá falando de gostar. Adulto faz o que tem que ser feito. Muitas coisas que a gente faz na vida a gente não gosta. Eu tive uma pessoa que passou pela minha vida e ela morava num apartamento do lado que eu morava. E ela viu que eu caminhava e tal, né? E aí ela assim, tu consegue me chamar pra caminhar contigo? Eu disse, não, eu não vou chamar porque você tem que entender que é importante pra você. Então, essa questão do corpo e todas as coisas que nós queremos na vida, você precisa alinhar e saber que é importante pra você. E quando for importante pra você, você vai fazer. E aí, dali uns dias, ela assim, eu vou voltar pro CLT, né? Aí eu disse, pois é, agora você vai acordar cedo. Porque daí você vai trabalhar no sonho dos outros, você vai fazer para os outros. Então, aqui também é uma dica bem importante. Quando nós vamos fazer para nós, por que nós não fazemos? Por que nós esquecemos? Por que nós procrastinamos? Então, aqui também tem crença limitante, aqui também tem padrões, aqui também você precisa olhar. Porque se você precisa desenvolver o teu corpo físico, agilizar esse corpo físico, fazer com que ele funcione, com que ele seja mais rápido, para fazer com que esse corpo físico ele tenha energia, você precisa entender que também existem padrões e crenças limitantes que te seguram nesse lugar. Eu tinha uma crença limitante sobre mulheres que iam na academia, que eram mulheres que não tinham nada para fazer. Então, olhe bem para isso, porque você precisa, assim, ressignificar o que você pensa sobre a academia. E aí, assim, você vai conseguir levar o teu processo adiante. Então, cuide do teu corpo físico mesmo, cuide da alimentação. É muito importante, tá? Porque esse corpo é que vai te levar onde você quer. É esse corpo que vai te dar longevidade, que vai levar você a fazer as atividades que você quer. E se você não cuidar dele, ele é o templo também do Espírito Santo. Então, o nosso espírito tá ali, as coisas de Deus, a espiritualidade vão estar ali nessa ambiência. E como que tá esse ambiente? Como que tá esse corpo físico? Então, aqui a parte do corpo físico é muito importante, é um lugar que eu gosto demais. E eu já tava querendo trazer esse vídeo aqui pra vocês, que eu acho que vai ajudar muito, muito vocês. E o terceiro ponto aqui é ressignificar a solidão. É o medo que nós temos de não sermos mais amadas, de não encontrarmos mais ninguém, é o medo de ficar sozinha. Então, esse medo aqui você precisa ressignificar. Você precisa entender que você é a sua melhor companhia. E é aqui uma das partes mais difíceis que nós temos que trabalhar em nós. Porque nós ficamos dependentes emocionalmente das pessoas, da família. E quando a gente se percebe, tá todo mundo vivendo as suas vidas.
Eu lembro que, conversando com vocês nesse vídeo aqui, quando eu levei a minha mãe para morar comigo, nos últimos tempos que ela estava aqui nesse plano, ela dizia assim, eu gostaria que fosse do jeito que era e tal, porque a gente tem muitas boas lembranças da nossa família reunida, né? E eu falei para ela, disse, mãe, sabe o que acontece? Até que a senhora fica preocupada com o que as pessoas estão fazendo, com o que os outros estão, né? Eles são seus filhos, mas eles têm vida própria. Eles estão lá vivendo a vida deles e nós não estamos vivendo a nossa. Então, as pessoas mais antigas, tem muitas pessoas até da minha idade que não vão conseguir mais mudar isso dentro delas, tá? Então, essa questão da gente ter essa dependência das pessoas, ela impede a gente de ressignificar esse nós, que é o quê? Que é a nossa própria presença. Como que eu sou feliz comigo mesmo? Então, quando eu chego num processo de separação, quando eu chego num processo de transição de carreira, quando eu chego numa aposentadoria, quando uma amizade boa vai embora, eu tive a minha melhor amiga, ela foi para Cuiabá e eu fiquei sem chão. Então, não é só sobre ir morar sozinha, não. São vários tipos aqui de solidão que a gente passa, que a gente precisa ressignificar. Então aqui você precisa olhar para você e ressignificar esse você, fazendo coisas boas com você, fazendo passeios, quebrando esses padrões, quebrando esses bloqueios. Eu vejo muita dificuldade quando eu digo para elas assim, vai tomar um café sozinha. Ah, mas eu não consigo. Vai na academia sozinha. Vai comprar uma roupa sozinha. Você não precisa, por quê? Porque essa questão da autovalidação, da autoaprovação, é isso que acontece, é esse medo, é essa insegurança que não faz com que a gente consiga viver sozinha num ambiente e ser feliz, gente. Ser feliz com a nossa própria companhia. É algo que você precisa desenvolver. Então, assim, pra você também não ficar uma pessoa chata. Por quê? Porque vão dizer assim, mas valia ter ficado casada, porque agora se separou, só tá enchendo o saco dos outros. Então, assim, cuide disso também. Porque aqui, quando a gente está, às vezes, num relacionamento que a gente não tá mais feliz, e aí a gente sai, a gente só troca a pessoa. Porque daí a gente vai encher o saco dos outros, porque ninguém é alecrim. Todos nós temos defeitos. Se a gente tá fazendo o que tá fazendo na nossa vida, é porque a gente precisa melhorar. Então aqui, ressignifique isso. Goste da tua presença, faça coisas por você, faça os momentos por você. E aí você vai ressignificar isso. O que você chama de solidão, você vai dizer que é processo. Você vai dizer assim lá na frente, puxa, que bom que eu consegui ressignificar. E também aqui, você vai perceber que vão chegar pessoas mais maduras, vão chegar pessoas mais abertas, vão chegar pessoas incríveis na tua vida quando você aprende a ficar sozinha. Eu sou fruto disso, hoje eu sou muito feliz com isso tudo, porque eu realmente não ficou ninguém, né? Eu refiz tudo do zero, não ficou ninguém na minha vida, a não ser as minhas irmãs, né? Então não ficou ninguém na minha vida, então assim, e ficou a minha amiga de Cuiabá, né? Então assim, não ficou ninguém, trabalho, tudo novo, tudo diferente, toda a minha vida mudou. Então, a partir do momento que eu entendi. Então, assim, e aí com essa questão de ressignificar, a gente abre um campo, a gente abre aí possibilidades para chegar em pessoas diferentes. Então, olhe para você, ressignifique essa solidão. Me conta aqui nos comentários como que é para você esse medo da solidão. E ressignifica para te ver como vão aparecer pessoas incríveis na sua vida. Por quê? Porque as pessoas que chegam na nossa vida, elas são reflexos do que nós sentimos dentro. Então, se você tem medo, você vai atrair pessoas que tragam mais medo para tua vida. Se você sente segurança, você vai atrair mais pessoas que te façam se sentir segura. Então, você precisa se sentir segura, precisa se sentir bem consigo mesma. E aí vão vir pessoas com a mesma energia, com a mesma vibração. Porque aqui a gente fala sobre essa questão da vibração. Então, quando a gente está vibrando muito em sentimentos, pensamentos negativos, é o que o universo, é o que Deus vai mandar. Agora, quando você está vibrando energia, quando você está vibrando uma energia boa, no amor, na paz, nas possibilidades, na paciência, sabe? Vai vir pessoas com a mesma vibe, vai vir pessoas do mesmo estilo para vocês trocar. Então, se estão chegando, se você está atraindo pessoas com baixa vibração, pessoas negativas, pessoas que reclamam, você também está reclamando. Não é sobre as pessoas, é sempre sobre você. Então, esse terceiro ponto aqui, ele é bem legal, bem importante e vai te ajudar bastante aí quando você olhar para isso. E agora vem a cereja do bolo. Construir uma vida que faça sentido pra você. Então aqui é muito importante, por quê? Porque quando você constrói uma vida que faz sentido pra você, que você tá alinhada com o teu corpo, com a tua mente, com o que você quer, você vai planejar uma vida bacana, você vai ter os sonhos alinhados com a tua vida, com o teu sentir. E aí é nesse momento que acontece aí o quê? Que as coisas boas chegam, que você sabe o que você quer, que você tem um planejamento, que você levanta, que você acorda e você diz, nossa, hoje eu vou fazer tal coisa, hoje, quando você já tem essa consciência, quando você já tem um planejamento. Então aqui é quando você já tá inteira.
É onde que começa a chegar aí as coisas, é onde que você já sabe o que você quer, é onde que, a partir desses 3 passos aqui que a gente comentou, que a gente falou, é onde que você vai se sentir inteira, é onde que você vai se sentir pronta. Mas assim, não atropele o teu processo, não se compare, não, sabe, viva o teu processo. Vai ter dias que vai querer chorar, vai ter dias que não vai dar certo, vai ter dias que vai desabar. Sim, gente, assim, a nossa vida, ela é feita de ciclos. Então, hora a gente tá em cima, hora tá embaixo. Mas entenda uma coisa, o teu processo, cuidar dessas coisas que a gente conversou aqui no vídeo, vai te deixar inteira. Então, aqui, esse 4º ponto aqui, é que você vai se sentir inteira, que você vai planejar, que você vai sonhar, que você vai perceber que até os teus sonhos, as coisas que você quer, tem uma clareza, tem uma firmeza, você vai ter mais segurança para tomar decisões, para dar os passos que você precisa. Então, isso aqui é algo que é assim, ó, é muito enriquecedor. É algo que vai trazer, assim, para você um novo horizonte, novas possibilidades, novas amizades. Você vai dizer assim, puxa, que incrível, que bacana. Por quê? Porque um dia você deu um primeiro passo. Então, são esses micropassos, são esses pequenos passos que vão te levar, porque nós queremos o sonho grande, mas se nós não fizermos os sonhos pequenos, que são esses micropassos todos os dias, a gente não chega. Então, aqui que os seus sonhos sejam realmente sonhos grandes, mas que você entenda que é no dia a dia, que é nos pequenos passos, que são nas pequenas coisas, na aceitação, na sua validação, no seu autoconhecimento, em você se acolher, em você se validar, em você fazer por si o que ninguém vai fazer. Eu sempre costumo dizer que ninguém vai te salvar. E não vai, gente. Não espera, porque não vai. E até porque se alguém se alguém vir te salvar, é porque ela vai estar atrapalhando o processo. E ela, como a gente fala, né? É Deus tirando a pessoa da tua vida porque ela está atrapalhando o teu processo. Então, é com você, não tem pra onde correr. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.